A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje nós estamos na quarta aula do nosso módulo sobre a história da patrística. E hoje nós vamos falar especificamente acerca das controvérsias teológicas. Quando nós falamos sobre essas controvérsias teológicas, nós estamos nos referindo a alguns aspectos teológicos que surgiram na igreja, algumas discordâncias, principalmente em relação à doutrina da Trindade, a doutrina também a respeito de Cristo. E houve uma série de concílios que foram responsáveis justamente para trazer uma definição teológica, uma definição doutrinária acerca desses importantes temas da teologia. Afinal de contas, nós precisamos conhecer o nosso Deus e também conhecer a pessoa de Cristo Jesus. E esse período é um período de muita discussão e um período muito importante, muito rico também, para que a gente possa entender esse desenvolvimento da teologia sistemática, das doutrinas cristãs. Quais eram os obstáculos? Primeiro, que evidentemente havia uma dificuldade para que você tivesse acesso às escrituras sagradas. Houve um período muito grande de perseguições, também as igrejas acabavam se isolando uma das outras justamente por causa dessa perseguição, e isso proporcionou que houvessem alguns pensamentos diferentes e até mesmo alguns pensamentos heréticos acerca de temas teológicos. O primeiro concílio da cristandade aconteceu em Jerusalém, quando houve uma controvérsia sobre o fato de que os gentios deveriam ou não participar ou ter os mesmos costumes, hábitos, rituais dos judeus. E aí nós vemos que se reuniram lá juntamente com Tiago, irmão de Jesus, com Pedro, Paulo, Barnabé. Haviam vários líderes da igreja cristã que conversaram entre si, discutiram e resolveram não impor aos gentios os costumes judaicos, a lei de Moisés. Aliás, até mesmo a definição desse concílio foi o seguinte, de que não se deveria impor Moisés, já que Moisés já existia entre várias cidades, quer dizer, sinagogas existiam em várias cidades, e o cristianismo era diferente. Na verdade, seguia não propriamente a lei, mas a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, esse foi o primeiro concílio, e está em Atos, capítulo 15. Agora, nós temos como primeiro concílio da cristandade o concílio de Nicéia. Vamos começar então o nosso tema. Primeiro, nós temos algumas controvérsias sobre a Trindade. Eu acho muito bonita essa figura. Essa figura ela representa o Deus Pai, o Espírito Santo em forma de pomba e Jesus Cristo em forma de cordeiro, está aqui meio cortado. Mas existem várias representações nas igrejas. Geralmente se representa a Trindade com um triângulo equilátero, justamente para mostrar que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não existe, na verdade, uma diferença de poder entre eles, não existem três deuses, um Deus maior, um Deus menor e outro Deus menor ainda, não. E esse tema é um tema difícil. Nós temos, então, primeiro a questão da definição de Trindade. Essa definição de Trindade, Tertuliano já trouxe uma definição. E esse primeiro concílio de Nicéia vai estabelecer de vez essa doutrina. A definição da Trindade é um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Existiam dentro da igreja outras concepções, como por exemplo a concepção do arianismo. Ário, que era um importante líder de Alexandria, ele defendia que o Filho, que Jesus Cristo, um dia tinha sido criado pelo Pai. Aliás, a expressão que ele utiliza é a seguinte, que houve um tempo em que Jesus não era. Pega aquele texto, por exemplo, de Hebreus, no capítulo 1,
que diz, hoje tu és o meu filho, né, e hoje eu te gerei, como se aquele texto, Jesus Cristo, fosse gerado em algum momento da eternidade. Nós entendemos que aquele texto se refere não propriamente à criação de Jesus Cristo, mas à sua encarnação. Né? Mas Ário, por exemplo, acreditava que Jesus Cristo era um ser criado, o maior dos seres criados. E no Concílio de Nicéia, em 325, houve a formulação do credo niceno, afirmando a consubstancialidade do Filho com o Pai. Isso é, Jesus e o Pai tinham a mesma substância, a mesma essência divina. Isso foi estabelecido no Concílio de Nicéia. Outra também ideia a respeito da Trindade herética era do sabelianismo. Era a visão de que Deus se manifesta em diferentes modos, negando distinções entre as pessoas da Trindade. Essa visão de Sabélio é a seguinte: Deus ora é o Pai, ora é o Filho, ora é o Espírito Santo. É como se Deus ele mudasse a sua forma para ser uma pessoa ou outra pessoa da Trindade. O sabelianismo ele também é chamado de modalismo, quer dizer, Deus se apresenta de modos diferentes. Essa visão foi rechaçada pela igreja. Isso porque, biblicamente, essa visão não se sustenta. Por exemplo, no batismo de Jesus, nós temos Jesus sendo batizado por João Batista. Temos o Pai que se refere a Jesus dizendo, este é o meu Filho amado em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. Então ali nós não temos três modos de Deus aparecer. Nós temos três pessoas que aparecem ao mesmo tempo. Três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o sabelianismo também foi condenado no Concílio de Nicéia. E Atanásio, conhecido como Santo Atanásio, ele defendeu a Jesus Cristo dizendo que Jesus ele é coeterno e tem a mesma essência entre o Pai e o Filho, chamado de homousios. Um dado importante. A gente, quando lê a Bíblia, nós devemos ter o cuidado de não formar uma doutrina em cima de um texto específico. Por exemplo, se houvesse apenas Hebreus, capítulo 1, dizendo, este é o meu filho e hoje eu te gerei, tu és o meu filho e hoje eu te gerei, a gente até poderia pensar que Jesus Cristo teria sido criado. Mas aí a gente tem que desprezar outros textos. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio era o Verbo, Jesus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E vimos depois a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, andou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, o texto bíblico fala de que Jesus Cristo ele é pré-existente, ele é eterno com o Pai. Ele é um com o Pai. O Logos, ou o Verbo, existe com o Pai desde a eternidade. Né? Então, essas controvérsias estavam ameaçando, evidentemente, a unidade da Igreja de Cristo. E também, além das controvérsias sobre a Trindade, havia umas controvérsias sobre Cristologia. Qual é a definição ortodoxa de Cristo? Que Jesus Cristo ele tem duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana, e uma pessoa. Então Jesus é uma pessoa e duas naturezas diferentes. Essa é a definição da igreja cristã. Mas outros grupos surgiram dando outras definições. Nós falamos já desse grupo que era do docetismo. O docetismo negava a realidade da encarnação de Cristo, afirmando que Jesus não tinha um corpo físico real. Então que Jesus Cristo era apenas uma aparência fantasmagórica, um espírito desencarnado. Lembremos, né, que também essa doutrina
herética não se sustenta nas Escrituras Sagradas, porque o próprio apóstolo João disse: aquele que nós vimos, ouvimos e tocamos. O próprio apóstolo João, na sua carta, diz: aquele que diz que Jesus Cristo não veio em carne, não é do Senhor, é do anticristo. Então nós vemos textos bíblicos que mostram que essa doutrina do docetismo, apesar de ser muito atraente na época, era uma doutrina herética. O nestorianismo, por exemplo, o Nestório, ele propunha o seguinte: ele sugeria que havia duas pessoas distintas em Cristo Jesus. Que em Jesus havia uma pessoa divina e havia uma pessoa humana. Ora a divina aparecia, ora a pessoa humana aparecia. Não tem sentido. É como se Jesus Cristo fosse meio que uma pessoa esquizofrênica. Ora tinha um pensamento, ora tinha outro. Nós não vemos isso na pessoa de Jesus Cristo. Muito pelo contrário, a gente vê que Jesus Cristo, ele se esvaziou da sua glória, nunca deixou de ser Deus, mas não usou os recursos divinos. Não usou o seu poder divino, ele se esvaziou e ele tomou a forma humana, ele se encarnou para viver entre nós. Então nós temos essa clareza, não são duas pessoas diferentes dentro de um ser só. E no Concílio de Éfeso, por exemplo, no ano de 431, houve a reafirmação da unidade da pessoa de Cristo Jesus. Ainda houve uma tentativa, como do monofisismo, que afirmava uma única natureza em Cristo, que mistura a divina e a humana. Então, o monofisismo, de certa forma, dizia o seguinte, que havia a presença divina, e a presença divina sufocou a presença humana de Jesus. É como se a presença humana de Jesus ficasse plasmada, como se Jesus Cristo fosse uma espécie de ser híbrido, uma espécie de semideus. Olha o perigo aí, porque no pensamento grego tem muitos semideuses. Hércules era um semideus, Aquiles, outros personagens da mitologia grega são semideuses. Jesus não, Jesus é Deus. A Bíblia nos mostra isso. E um dado interessante, a Bíblia nos mostra 3 verdades. Primeiro, existe um único Deus. Outra verdade, se apresenta em 3 pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E as 3 pessoas são adoradas. O Pai é adorado, em vários textos da Bíblia. Jesus Cristo, ele é adorado, é reconhecido como Deus. Tomé, por exemplo, diz: Senhor meu e Deus meu, quando está ali tocando o lado de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo diz: olha, toca as minhas mãos, toca o meu lado. Então nós vemos Tomé adorando a Jesus, e vários textos do Novo Testamento mostrando que Jesus é Senhor, é Kyrios, é Deus. E o Espírito Santo. Aliás, tem uma passagem muito interessante, que é a morte de Ananias e Safira, que Pedro ele diz para eles, porque não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus, mentistes ao Espírito Santo. Então ali é uma referência ao Espírito Santo como Deus. Então, são 3 questões, e aí é importante dizer, que realmente são difíceis de nós entendermos humanamente e racionalmente. Seria muito mais fácil para nós dizer que só existe um Deus Pai, que ele criou Jesus, e o Espírito Santo é uma energia. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia mostra que o Espírito Santo não é uma energia apenas. Ele é uma pessoa que se entristece, que se alegra, uma pessoa que tem vontade própria. O Espírito Santo, ele habita em nós, tem o seu fruto, que é o fruto da alegria, do amor, da bondade, da benignidade, nos traz os dons espirituais. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos faz justificados e
nos transforma em novas criaturas. Então é Deus. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse que Ele enviaria um outro semelhante a Ele. A palavra utilizada é paráclitos, que é uma palavra que quer dizer um outro da mesma espécie. A gente traduziu paráclitos como consolador, aquele que está ao nosso lado, sempre, em todos os momentos. E Jesus Cristo disse que Ele seria semelhante a Ele, né? Então a Bíblia nos mostra claramente que existe 3 pessoas distintas que são adoradas como Deus, e por isso houve a definição, né, que existe uma essência divina e 3 pessoas distintas. Agora, é difícil para nós entendermos isso. Isso é pela fé. Aliás, isso é tratado como uma espécie de dogma da igreja. Nós cremos por quê? Porque está escrito assim na Bíblia. Não está de outra forma. Se estivesse de outra forma, por exemplo, seria fácil para a gente entender como o Sabélio entendeu. O Sabélio quis dar um jeitinho, que ora o Deus aparece como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo. Seria racionalmente perfeita essa ideia. Só que a Bíblia não diz isso. Os 3 aparecem ao mesmo tempo no batismo para não deixar dúvidas. E o monofisismo não foi aceito no Concílio de Calcedônia, no ano de 451, definiu as 2 naturezas em uma única pessoa. Então, essas controvérsias foram importantes por alguns aspectos. Primeiro, a controvérsia precisa existir, aliás, até a heresia precisa se manifestar para que os sinceros se apresentem, né? Para que a verdadeira doutrina se estabeleça, para que haja a discussão. E foi isso que aconteceu. Quando as heresias vieram, aí houve preocupação de se buscar nas Escrituras Sagradas o que era a verdade. E aí o impacto das controvérsias são a definição da ortodoxia cristã e formulação de credos fundamentais. Deixa eu fazer um parênteses aqui, né? A gente precisa definir algumas coisas. Por exemplo, o que é dogma, o que é doutrina e o que é opinião. O dogma é aquilo que nós não mexemos. Então, por exemplo, existe uma confissão de fé comum no cristianismo que une todas as igrejas cristãs verdadeiras. É justamente a crença em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo como o Filho de Deus, Senhor e Salvador, que morreu na cruz do Calvário para nos trazer salvação. A doutrina do Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que nos confere os dons espirituais, o fruto do Espírito, aquele que nos regenera. Também a doutrina da igreja, como o corpo de Cristo aqui na terra, a igreja visível e invisível, a igreja que é universal e local, a igreja que é militante e que é triunfante. Militantes somos nós, estamos aqui, né, no mundo lutando a causa do Evangelho. A triunfante é aquela que já está na glória celestial. E um dia nós nos uniremos, igreja triunfante e militante. A existência de céu, do céu para aqueles que entregarem a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A existência do inferno, que é a alienação completa de Deus para aqueles que não aceitarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, viverão uma vida afastada de Deus eternamente, uma vida de perdição, né? E a Bíblia como regra de fé e prática para todos os cristãos. Então, eu coloquei alguns pontos fundamentais. Então, por exemplo, um batista, um metodista, um assembleano, um presbiteriano, um pentecostal, Deus é amor, igreja sal da terra, tantas igrejas novas, recentes, antigas, tradicionais, que se dizem cristãs, têm essa confissão de fé. Isso é dogma.
Se você colocar um outro livro além da palavra de Deus, já é uma heresia. Se você negar a Trindade, já é uma heresia. Se você disser que Jesus Cristo não é Salvador ou precisa de mais alguma coisa para salvar, é uma outra religião, não é uma religião cristã. Se você negar o céu e o inferno, também. E assim por diante. Quer dizer, se você negar um desses pontos, já você está fora da cristandade. Não é já mais uma igreja verdadeira. Agora, além desses dogmas, nós temos as doutrinas. As doutrinas são aspectos distintivos das igrejas. Eu acho interessante essa divisão. Quem fez foi o Olson. E ele diz o seguinte: as igrejas têm algumas doutrinas diferentes uma das outras, baseadas nessas principais. Mas nas doutrinas existem algumas coisas distintivas. Por exemplo, existem igrejas que são pré-milenistas, acreditam que Jesus Cristo virá antes do milênio. Existem aquelas que são pós-milenistas, que acreditam que Jesus Cristo virá depois do milênio. E existem aquelas que são amilenistas, que não acreditam em milênio. Existem aqueles que são pré-tribulacionistas, que Jesus Cristo vem antes da grande tribulação. Existem aqueles que acreditam que Jesus Cristo ele vem no meio da grande tribulação. E tem aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação e Jesus Cristo só virá no final. Existem aqueles que acreditam que o batismo deve ser feito apenas em adultos e esses adultos precisam ser mergulhados. É o batismo por imersão. Existem aqueles que acreditam que o batismo deva ser por aspersão, quando um pouco de água é jogada apenas. Existem aqueles que acreditam que as crianças devem ser batizadas. São os pedobatistas. E existem aqueles que dizem que não, somente adultos devem ser batizados. Essas doutrinas distintivas é que fazem diferença. Por exemplo, tem aqueles que acreditam que o batismo no Espírito Santo é uma crença ou é uma unção diferente do novo nascimento. Então você tem um novo nascimento e depois, na sua jornada cristã, você é batizado no Espírito Santo. Existem aqueles que dizem não, que o batismo no Espírito Santo acontece no novo nascimento. Tem aqueles que acreditam que os dons espirituais são uma realidade para o dia de hoje. São aqueles que acreditam nos dons, são os continuistas. E existem aqueles que são os cessacionistas, que acreditam que os dons cessaram na época apostólica. Mas todos esses são cristãos. Então eu posso sentar à mesa de um presbiteriano que batiza crianças, eu sendo batista que nós batizamos adultos. E assim por diante, porque nós consideramos cristãos. Porque no essencial existe unidade. No não essencial, que são aquelas doutrinas nas escrituras sagradas, que existem algumas interpretações um pouco diferentes, no não essencial, liberdade. Mas em tudo, caridade. Olha só, vou repetir de novo essa frase, que foi atribuída já ao Santo Agostinho, já foi atribuída ao John Wesley, ao Peter Medderlen, que diz: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Mas em todas as coisas, caridade. Isso é, em todas as coisas, amor. E temos as opiniões. A opinião é se o cristão deve usar gravata ou não. Deve usar barba ou não. Deve fazer um culto no domingo de manhã ou no domingo à noite. Se a parede é preta ou se a parede é branca. Essas são opiniões. Se o louvor deve ser com um inário ou se o louvor deve ser com músicas mais recentes, mais novas, ou as duas. Isso são opiniões. O duro é quando a gente pega uma opinião e transforma em dogma. Aí a divisão acontece. Um dia, eu vou dar apenas um exemplo. Estamos fugindo um pouco daqui, mas acho que cabe, porque nós estamos discutindo como é que essas controvérsias ajudaram a formar o fundamento da fé.
Mas, por exemplo, se alguém me perguntar, Maurício, qual a tua religião? Eu vou falar, eu sou cristão. Mas cristão o quê? Católico, ortodoxo, protestante? Eu vou falar, sou protestante. Mas protestante o quê? Batista, anglicano, metodista, pentecostal, de alguma igreja recente? Não, eu sou batista. Mas batista o quê? Batista renovado, batista tradicional, batista do sétimo dia, batista bíblico, batista regular. Eu sou batista nacional, batista renovado. E chega por aí. Porque se eu vou falar batista renovado que usa gravata, ou batista renovado que é contra a barba ou a favor da barba, a gente vai dividindo a igreja e tornando a nossa convivência muito difícil, porque afinal de contas, Jesus Cristo, ele só tem uma igreja só. Um pastor um dia chegou e disse, olha, infelizmente nós não atentamos para uma coisa, Jesus Cristo tem apenas uma noiva e nós transformamos essa noiva num harém, com muitas noivas, com muitas mulheres. Mas a verdade é uma só, Jesus Cristo só tem uma esposa e lá no céu não haverá distinções. Então o que nós podemos perceber aqui no impacto das controvérsias? A influência na teologia cristã e diálogo com a filosofia, porque foi importante e é importante a gente ter esse diálogo com a filosofia. Sem querer a gente tem esse diálogo, né? Quando é que a gente tem um diálogo com a filosofia? Quando a gente tenta organizar a teologia. A teologia não está dada, né? Da forma como está na Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é infinitamente mais importante do que qualquer teologia. A Bíblia é infinitamente mais importante do que qualquer pregação. Por mais ungida que seja a pregação que eu possa fazer no domingo, não se compara com a Bíblia. A pregação, ela apenas esclarece as Escrituras, traz iluminação para a palavra de Deus, para que as pessoas entendam melhor, um ensino, alguma coisa, mas a Bíblia é infinitamente maior do que qualquer coisa que nós possamos imaginar. Ela é a revelação de Deus. A teologia, é o esforço da gente para a gente organizar. Por isso que tem uma teologia batista, uma teologia pentecostal, uma teologia metodista, porque a gente vai organizando conforme o nosso pensamento filosófico, né? Deixando aqueles critérios claros, aqueles que são imexíveis, né? Um neologismo, a palavra imexível, mas aquilo que não se pode mexer é o dogma, aquilo não se pode mexer. E a gente vai organizando a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do final dos tempos e assim por diante. Então existe um diálogo aqui com a filosofia. Por exemplo, na época dos pais da igreja, a filosofia vigente era o platonismo. Então os próprios cristãos utilizaram o método platônico em alguns momentos na teologia. Na época da Idade Média era Aristóteles, aí utilizaram o método aristotélico para falar sobre teologia. E assim por diante, na época mais do modernismo, iluminismo, no racionalismo, a gente vai utilizando também métodos, né, de organização da teologia para que a gente entenda. E assim por diante, vai continuando, a gente vai fazendo esse diálogo, né? A gente fica com a Bíblia, toma cuidado com a filosofia, evidentemente, mas o método é como, por exemplo, o método matemático, né? O método matemático você usa para fazer as suas contas, para fazer suas compras. O método racional a gente utiliza para organizar, compartimentalizar as doutrinas na nossa cabeça. E de tempos em tempos se muda a ênfase. A Bíblia não, mas a forma muitas vezes da gente chegar e organizar o pensamento. Quer um exemplo? Durante um bom tempo, a doutrina do Espírito Santo ficou meio esquecida na Idade Média, na Idade Moderna. Aí na virada de 1900 para 2000, ou melhor, de 1899 para 1900, na virada do século passado,
do milênio passado, melhor dizendo, não, desculpe, do século passado, aí começou a haver uma ênfase no movimento pentecostal. Alguns irmãos como William Seymour, na Rua Azusa, começaram a ser cheios do Espírito Santo, batizados do Espírito Santo, com dons, com manifestações, e aí começou-se a novamente pensar a doutrina do Espírito Santo. Se você pegar manuais anteriores, muito pouco se fala do Espírito Santo. A partir de 1906, que é o avivamento na Rua Azusa, começa a se falar bastante a respeito do Espírito Santo. E aí a gente organiza a doutrina do Espírito Santo. Definição do Espírito Santo é Deus, a definição dos dons espirituais, a definição do fruto do Espírito. Estava lá na Bíblia, estava lá direitinho. Só que nós, por conta das contingências, a doutrina do Espírito Santo estava ali meio que guardada, meio que ali oculta em várias igrejas. Mas vamos lá. As controvérsias trinitárias e cristológicas foram cruciais para a formação da identidade da igreja. Então foi muito importante que houvesse essas discussões para que se formasse então essa identidade cristã. E estabeleceram a base para o entendimento da divindade de Cristo e da natureza de Deus, moldando a teologia ocidental. Então foi muito importante, essas controvérsias nos ajudaram muito para que a gente fosse nas Escrituras Sagradas, para que os irmãos daquela época fossem nas Escrituras Sagradas e nos dessem definições mais precisas. O Concílio de Nicéia, ele aconteceu justamente por causa de uma controvérsia, principalmente cristológica, trinitariana e cristológica, porque mexe com Jesus Cristo, ao mesmo tempo que mexe com a Trindade. E nessa crise, o Ário, ele defendia que Jesus Cristo ele tinha sido criado por Deus. Ele negava que Jesus Cristo era coeterno com o Pai. O imperador Constantino, vamos retomar um pouquinho. Na segunda aula nós falamos que Constantino, no ano 313, ele promulga o Édito de Milão e traz paz para os cristãos. E o Constantino, então, ele convoca todos os líderes cristãos da época, mais de 300 líderes, para se reunirem na cidade de Nicéia. E na cidade de Nicéia, organizarem a sua fé, a sua organização, como igreja, a eclesiologia e por aí afora. E o que estava acontecendo? Agora o pessoal diz, mas Constantino estava mandando na igreja. Não, na verdade o que acontece é o seguinte, Constantino ele era imperador. E como imperador, ele tinha a responsabilidade, naquela época, de ser o líder também da religião. Naquela época, religião e Estado não estavam separados. Então, quando Constantino ele trouxe paz à igreja, a igreja, evidentemente, não tinha se reunido ainda. Todos os irmãos não tinham se reunido ainda. Então, foi necessário se reunir para justamente estabelecer as áreas em que a igreja estava, o trabalho de evangelização, estabelecer os líderes de cada região, os bispos, e por aí afora. Foi isso que a igreja fez. E também condenar a heresia. A heresia desse período era o arianismo. E conta-se, o Justo Gonzalez, ele diz que esse encontro deve ter sido uma grande festa, porque pessoas que não se conheciam se uniram pela primeira vez, pessoas que se conheciam conseguiram se reencontrar. Algumas pessoas machucadas pela perseguição, porque às vezes se vazava um dos olhos daqueles que seguiam a Jesus Cristo, pessoas que tinham sofrido na carne a perseguição, a tortura daquele período, começaram a se encontrar também. Imagine a festa, a alegria, porque agora a igreja estava em paz. A igreja não estava
querendo, ninguém quer ser perseguido o tempo todo. Lembremos que no ano 250, até 311 e depois 313, havia uma perseguição na igreja. E a perseguição cessou. A alegria da igreja era tão grande, mas tão grande, que eles pensavam que só faltava Jesus voltar naquele momento. Eles estavam errados, né? Faltava ainda evangelizar muita gente. O Império Chinês estava todo ali para ser evangelizado. A Índia estava toda ali para ser evangelizada também. Né? Apenas o Império Romano, né, e parte da Europa, da Ásia, do norte da África, né, que era grande, né, tinha sido alcançado pelo Evangelho, mas faltava muitos lugares ainda. E foi uma coisa maravilhosa, um encontro maravilhoso. Parte desse grupo que estava ali, era ariano, uma pequena parte, pregava que Jesus Cristo era uma criatura. A outra parte, uma parte importante, mas pequena também, pregava a fé trinitariana, a trindade, de que Jesus Cristo é Deus. E a maior parte do pessoal que estava ali não sabia nem por que estava ali direito. Era sempre assim, congresso é assim, né? As pessoas às vezes vão lá para fazer compras, né? Mas nesse concílio as pessoas estavam lá para se alegrar, para se louvar a Deus, não estavam preocupados com essas controvérsias. Mas esse concílio foi importante, justamente, para combater uma terrível heresia que havia se formado. Quais foram as principais decisões desse concílio? O credo niceno, que definiu que Jesus é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, né? E consubstancial, quer dizer, da mesma substância que Deus Pai, quer dizer, tem a mesma essência divina que Deus Pai, afirmando a unidade na essência divina entre Pai e Filho. Nesse concílio de Nicéia, houve a condenação do arianismo. O concílio excomungou Ário. Excomungou quer dizer, acabou por expulsar da igreja. Era um herege, ele foi excluído da igreja, né? E seus seguidores solidificando a doutrina cristã ortodoxa sobre a divindade de Cristo. E também, algo interessante, houve o estabelecimento da data da Páscoa. Decidiu-se que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, depois do equinócio de primavera, promovendo unidade entre as comunidades cristãs. Esse também é um ponto interessante, viu? Porque não havia um calendário ainda formalizado. Só tempos depois é que a gente vai ter um calendário juliano, né, que vai colocar a data em que Jesus Cristo provavelmente havia nascido, né? E esse calendário ainda não tinha sido feito. Então eles mantiveram o que era entre o judaísmo, porque o judaísmo é essa mesma lógica, né? Após a lua cheia, a primeira lua cheia do equinócio. Por isso que a Páscoa nunca cai no mesmo ano, no mesmo mês, no mesmo dia, porque tem a ver com o calendário lunar, não com o calendário solar, que é o calendário que nós usamos. Tem a ver com as etapas da lua e tudo mais. Por isso que a Páscoa ela ocorre por meados de fevereiro, aliás, meados de março, abril, né? E assim os judeus e também os cristãos, né, comemoram a Páscoa. A Páscoa é importante para a gente, né, porque Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele foi morto na Páscoa, né? Por isso que nós lembramos da Páscoa. As consequências ainda do legado do concílio. Unificação da igreja, estabeleceu-se uma base doutrinária sólida, inspirando concílios futuros e fortalecendo a unidade da igreja. Esse concílio de Nicéia foi o primeiro de tantos outros. São 21 concílios na igreja cristã católica. Os 7 primeiros concílios são comuns para protestantes,
ortodoxos e católicos. Do oitavo concílio, os ortodoxos eles saem, né? E os protestantes também não acompanham do oitavo concílio em diante. Até os concílios, por exemplo, alguns concílios foram até da Igreja Católica, foram contra os protestantes. O concílio de Trento, por exemplo, no século XVI, foi justamente contra Lutero, contra Calvino, contra o protestantismo. E o último concílio da Igreja Católica foi o Concílio Vaticano II. Mas, saindo um pouco do catolicismo, as denominações têm os seus concílios, são seus encontros. Esses encontros são importantes, alguns deles discutem doutrina também. A Igreja Anglicana tem o seu credo, tem a sua confissão de fé. Os presbiterianos também. Grande parte das igrejas segue a confissão de Westminster, que é uma confissão reformada. Tem a confissão luterana, tem as confissões batistas, confissão pentecostal também da Assembleia de Deus, e assim por diante. Isso foi estabelecido onde? Em concílios que as igrejas elas organizaram. O desenvolvimento teológico influenciou a teologia sobre a natureza de Cristo e a Trindade, e também houve conflitos e expansão da ortodoxia. Apesar das decisões, o arianismo persistiu. Aliás, o arianismo persiste até hoje. Até hoje existem pessoas que acreditam que Jesus Cristo ele é uma criatura. Tem igreja, por exemplo, que acredita que Jesus Cristo era o anjo Gabriel, uma criatura de Deus. Outros acreditam que Jesus Cristo ele é um profeta, ele não é Deus, e assim por diante. Existem algumas igrejas chamadas unitarianas, igrejas que acreditam apenas em Deus Pai e Jesus Cristo sendo uma espécie de um ser um pouco maior dos outros, mas não Deus, e assim por diante. Então, novos concílios foram também sendo convocados, como, por exemplo, o Concílio de Constantinopla, que reafirmou a doutrina trinitária. Alguns nomes importantes. Aliás, um nome importante do Concílio de Nicéia, Atanásio de Alexandria. Foi ele, bispo de Alexandria, que enfrentou essa questão difícil da doutrina de Ário. Ele era de Alexandria, Ário também era de Alexandria, era um problema que existia na cidade. E ele, então, enfrentou essa heresia. Como nós dissemos, ele defendeu o pensamento trinitário, a coeternidade e consubstancialidade de Cristo com o Pai, essencial para a salvação. A obra que ele escreveu foi sobre a encarnação do Verbo, onde ele afirma que Cristo deve ser divino para redimir a humanidade. Aqui dois aspectos interessantes, duas verdades. Jesus Cristo precisava ser homem, para que a sua morte fosse substitutiva. Ele é o último Adão. Através do primeiro Adão entrou o pecado no mundo, e do último Adão, que é Jesus Cristo, entrou a justiça de Deus. Então, para que Adão e toda a humanidade fosse redimida, era necessário que um homem que não pecou morresse no lugar daqueles que pecaram. Cristo morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter a sua vida. Esta é a mensagem poderosa da redenção de Cristo Jesus. O sacrifício dele foi substitutivo, foi vicário, porque ele não merecia morrer, porque ele, como homem, não pecou, mas ele morreu, então, em nosso lugar. Agora, tem um outro aspecto também. A salvação só vem de Deus. Então, era necessário que Jesus Cristo fosse homem e fosse Deus, para que essa salvação se consumasse na nossa vida. Outro aspecto interessante também a respeito da encarnação. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo veio sobre Maria e ela concebeu
e era necessário que nascesse de uma mulher. E ao mesmo tempo, a gente não sabe explicar racionalmente, biologicamente, não dá para explicar a concepção de Jesus, é um dogma, é um milagre de Deus isso, né? Mas ao mesmo tempo, Jesus Cristo, ele é Deus, ele é homem, porque nasceu de Maria, e ao mesmo tempo é Deus, porque foi concebido pelo Espírito Santo. Então, Jesus Cristo, ele tem essas duas naturezas, humana e divina. E é isso que escreve aqui, em palavras um pouco diferentes, o Atanásio de Alexandria. E o Atanásio, ele acabou sofrendo bastante, porque teve um tempo em que o arianismo ele começou a crescer bastante. Teve um imperador chamado Juliano, que não gostava do cristianismo, sucedeu o Constantino, e ele começou a favorecer os arianos para trazer confusão mesmo no cristianismo, né? E teve um tempo em que ele foi perseguido. E há um episódio muito interessante, porque ele estava num barco, e os cristãos estavam remando, e havia outro barco de soldados romanos atrás dele, para aprisioná-lo. Então, o barco que ele estava com os cristãos ia adiante, eles remavam bastante, mas o barco dos soldados já estava alcançando. E aí Atanásio chegou, falou, bom, vamos parar, agora eu vou me entregar, não tem mais jeito. E aí ele ficou em pé. E os romanos perguntaram para ele, onde está Atanásio de Alexandria? Aí Atanásio se levantou e disse, ele está diante de vós. Aí os soldados agradeceram e disseram, obrigado, e começaram a remar mais forte, pensando que estavam no barco da frente. E aí Atanásio escapou. Esses soldados, né, eles não eram muito sábios, né? Eles simplesmente deixaram o Atanásio escapar na frente deles. Além de Atanásio, outro personagem é o Ário, né? O Ário era de Alexandria, sacerdote em Alexandria, e suas ideias ganharam muita influência em alguns lugares da parte do Império Romano, e ele afirmava que o filho era inferior ao pai. As suas doutrinas dividiram a igreja, com apoio de alguns imperadores e a oposição de líderes como Atanásio, né? Então foi um difícil momento. E olha só como é ruim a igreja estar ligada ao Estado. Porque quando o imperador é Constantino, teve o concílio de Nicéia e o arianismo foi condenado como heresia, então o imperador mandou fechar as igrejas arianas e perseguir o pessoal que era ariano. E quando foi o Juliano, aconteceu o contrário. Ele favoreceu os arianos e começou a perseguir vários ortodoxos. É a igreja ligada ao Estado. Isso não funciona em lugar nenhum. E a igreja que antes estava sendo perseguida começou a perseguir, né, os hereges através da força do Estado. As consequências e o legado de Atanásio e Ário. Atanásio fortaleceu a doutrina da Trindade, fundamental para a fé cristã e a compreensão da salvação, e Ário tornou-se símbolo da heresia. O arianismo, apesar do apoio temporário, foi marginalizado com o tempo. Não confunda arianismo aqui com o arianismo depois na época do nazismo. É outra coisa. O arianismo na época do nazismo é uma ideia que os brancos são superiores, os brancos principalmente caucasianos, né, são superiores às outras raças, aos negros, aos judeus, aos semitas e por aí afora, né? Não confunda isso. O arianismo aqui é uma questão doutrinária, a doutrina de Ário. E o impacto duradouro. As disputas ajudaram a definir a ortodoxia cristã, com influência teológica persistente até o dia de hoje. Olha só o credo niceno, que depois foi adotado no outro concílio, o concílio de Constantinopla. Então é o credo niceno constantinopolitano. Eu acho que vocês conhecem esse credo. Muito parecido com outro credo, que é o credo apostólico, que é a base desse credo, que diz assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos,
luz da luz, Deus verdadeiro de Deus, verdadeiro, nascido não criado, consubstancial ao Pai, porque tem todas as coisas, porque em todas as coisas foram feitas. Olha só que interessante. O credo é dividido em Deus, Jesus, depois a gente vai ver Espírito Santo e Igreja. Esse credo, ele foi criado justamente para que as pessoas pudessem ter uma base de fé. O credo, o que é? Né? A palavra credo quer dizer eu creio. É a confissão de fé que a pessoa ela dizia principalmente no batismo. O credo era uma fórmula batismal. O pastor chegava, começou assim a ideia do credo. O pastor, o líder, o presbítero, né, daquela época, o bispo, na hora que ia batizar, perguntava: você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Eu creio. Você crê em Jesus Cristo, nascido sob Pôncio Pilatos, da Virgem Maria, nascido na época de Pôncio Pilatos, nascido da Virgem Maria e por aí afora? A pessoa diz, eu creio. Você crê no Espírito Santo? Creio. Você crê na Igreja Católica? A palavra católica quer dizer universal. Né? Você crê na Igreja Universal? Hoje, católico universal são duas coisas. Né? Ou pode ser a Igreja Católica Romana ou a Igreja Universal do Reino de Deus. Né? A gente nunca pensa que no credo católico quer dizer a Igreja de todos os lugares, de todos os tempos. Né? Mas o credo, ele fala sobre Deus, fala sobre Jesus. Perceba que aqui, onde está falando sobre Jesus, tem mais coisa ainda. Diz, e por nós homens e para nossa salvação e desceu dos céus. Tem uma parte até maior sobre Jesus. Ainda fala, encarnou-se pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem, foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos, os mortos, e o seu reino não terá fim. Olha só, tudo isso é de Jesus. Por quê? Porque as heresias atacavam bastante a pessoa de Jesus. E o credo está justamente para dizer que ele não foi criado, ele sempre existiu. Que Jesus Cristo, ele é Deus verdadeiro. Que Jesus Cristo é aquele que é o Salvador. Quer dizer, tudo isso para que as seitas fossem deixadas de lado. Então, uma pessoa, quando citava o credo, ela já se vacinava contra as heresias. A ideia era essa. Ainda em relação ao credo, creio no Espírito Santo pequenininho, coitado, né? Ninguém ainda percebia muita ação do Espírito Santo, não tinha muita controvérsia sobre o Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida e procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e falou pelos profetas. E creio na Igreja, una, santa, católica, quer dizer, universal. Não havia ainda igreja católica, ortodoxa, protestante. Era uma só a igreja naquela época. E apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Esse era o credo niceno-constantinopolitano. Tem o credo apostólico que é um pouco mais reduzido que esse, que às vezes a gente conhece, porque quem é católico rezava o credo. E foi um maior erro, né? A ideia de rezar o credo. Não, a gente tem que entender o porquê do credo. Por que o credo foi feito? Foi feito justamente para fundamentar a fé contra as heresias. É uma fórmula de fé, é uma confissão de fé. Temos outro concílio, o concílio de Calcedônia. De novo, no concílio de Calcedônia, houve uma disputa cristológica. Ele foi convocado justamente porque havia uma intensa controvérsia cristológica, que era o monofisismo, que defendia que Cristo tinha apenas uma natureza. Essa crise cristológica aconteceu, né? O monofisismo defendido por Eutiques sustentava que Cristo tinha uma natureza única, divina, resultante da fusão das naturezas divina e humana. É como se Jesus Cristo fosse um ser híbrido, né? Houve uma fusão de naturezas, né?
E por conta disso, é como se Jesus Cristo fosse uma espécie de semideus. Então, Eutiques, ele foi também condenado, né? E essa posição, ela acabou se tornando também herética, né, dentro da igreja. E aí surgiu a fé calcedônia. Na fé calcedônia, se fez uma declaração de Calcedônia, reforçando ainda mais a pessoa de Cristo. Olha só a definição de Calcedônia. Por isso seguimos a tradição dos padres, dos pais. Reconhecemos um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito em divindade, perfeito em humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma razão racional e de uma alma, e em tudo semelhante a nós, exceto no pecado, gerado antes de todos os séculos pela sua natureza divina, e nesse último tempo por nós e pela nossa salvação, nascido de Maria, a Virgem, Mãe de Deus. Esse Mãe de Deus aqui, os protestantes depois criticaram. Aqui é o nome de Theotokos. Os protestantes começaram a defender Christotokos, né? Mãe de Deus, não, mãe de Cristo, né? Mãe de Jesus, homem. Segundo a natureza, mas aqui o texto fala, Mãe de Deus segundo a natureza humana, um e o mesmo Cristo, Filho, Senhor único em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. A natureza divina não foi convertida em carne, nem a natureza humana foi absorvida pela divina, mas as duas naturezas se uniram em uma só pessoa, em uma só hipóstase. E não se separaram por causa da unidade e nem mesmo quando foi feita a encarnação. Mas a propriedade de cada natureza foi preservada e uniu-se em uma única pessoa, não dividida, nem separada em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho único, Deus Verbo, Senhor Jesus Cristo, e assim como os profetas nos ensinaram, e como o próprio Senhor nos ensinou, e como símbolo dos pais nos transmitiu. Então, aqui nós temos essa definição, uma definição muito importante, né? E alguns importantes líderes, né, que eu quero passar para vocês, que são os líderes capadócios. O Basílio de Cesareia, o Gregório de Nissa e o Gregório de Nazianzo. Qual a importância deles? Eles foram teólogos trinitarianos, defensores da Trindade. Escreveram obras expandindo o conceito de Trindade e fortalecendo ainda mais. Um outro teólogo que vai escrever também sobre a Trindade vai ser o Santo Agostinho, né, que vai escrever também um grande tratado sobre a Trindade, muito que baseado nos escritos também dos pais capadócios. Pais capadócios porque eles nasceram na Capadócia, uma região da atual Turquia. Aqui eu quero apenas apresentá-los. Aqui está Basílio de Cesareia. A sua obra principal foi o Espírito Santo, onde defendia a divindade do Espírito Santo. E ele estabeleceu as bases para a vida monástica cristã e influenciou a doutrina ortodoxa sobre a natureza de Deus. Aqui está o Gregório de Nissa, seu irmão. A contribuição teológica dele, ele enfatiza a distinção das três pessoas da Trindade, na mesma essência divina. Ele trabalhou uma filosofia, uma mística, entenda aqui no aspecto espiritual, né? Com umas ideias um pouco platônicas. Isso aqui, o mundo de então estava muito influenciado pelo platonismo, que dizia que era necessário que você tivesse uma disciplina, né, tivesse uma contemplação maior para que você pudesse chegar até Deus, né? Então ele incorporou umas ideias platônicas aí, e que a gente tem que ver com muito cuidado. E também as obras dele foram a Grande Catequese sobre a criação do homem e também sobre antropologia e crescimento espiritual. E por último, o Gregório de Nazianzo. Teve um aluno que disse, pastor, esse aí está parecido com você, né? Mas aqui, ó, né, eu e ele aqui, né? Falta barba, né, para estar parecido com ele. A contribuição teológica do Gregório de Nazianzo, ele era brilhante, né? E ele aprofundou o entendimento também da Trindade. Ele defendeu a plena divindade de Cristo e também do Espírito Santo.
Ele tinha uma ótima oratória e alguns escritos importantes que ele escreveu foram discursos teológicos que influenciaram a definição ortodoxa da Trindade e combateram também o arianismo. Então ele também ajudou para manter essa visão ortodoxa. Quando eu falo ortodoxa, né, reta doutrina, uma doutrina correta. Espero que você tenha apreciado a nossa aula. E esse é o início das controvérsias teológicas, porque o que mais vai existir dentro do cristianismo são controvérsias teológicas. Por que nasceram as denominações? Por que se dividiram a grande parte das denominações? Mas eu creio que se a gente entender ou entendeu aquela divisão de dogma, doutrina e opinião, a gente vai ser mais feliz. A gente vai entender melhor a igreja cristã e não vai se dividir por qualquer coisinha, né, qualquer ideia. Né, vai ter a nossa doutrina distintiva, né, a gente vai ter um sobrenome, né, batista, metodista, pentecostal, igreja cristã do Morumbi, o seu sobrenome, né, a sua característica, o seu jeito de ser igreja, e vai ser igreja com outras igrejas também, né, formando a única igreja, o corpo de Cristo, que um dia estará eternamente com o Pai Celestial, com Jesus Cristo, o noivo, e também com o Espírito Santo, né, que estará ali nas bodas do Cordeiro, inaugurando um novo tempo, o tempo em que a criação e o seu Deus se unem, em que Jesus Cristo e a noiva se casam, em que a gente se torna aquilo que nós nascemos para ser. Nascemos para ser uma criatura de Deus, vivendo com Deus. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.